Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Então, a gente vai dar continuidade no nosso estudo sobre clima e tempo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da previsão do tempo, ok? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para nós começarmos o nosso estudo. Qualquer dúvida, tá? Pode me procurar. Só um minuto. Prontinho. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância, então, da previsão do tempo, tá? Então, para nós, vamos pensar em nós. Por que a previsão do tempo é importante? Primeiro, pela roupa que a gente veste, tá? Se a gente vai sair, vai levar guarda-chuva ou não. Se a gente tem algum plano de ir para o clube, ir para a praia, fazer uma viagem. Então, a previsão do tempo, até para nós mesmos, ela é importante. Principalmente para os agricultores, tá? Por exemplo, porque eles precisam saber qual é o período de chuva para fazer a sua plantação. Porque a semente, ela precisa, então, dessa água, dessa chuva, para se desenvolver. Ou então, se acontecer algum problema, como uma chuva de granizo ou uma enchente, isso pode acabar com a plantação dele, então gerar um prejuízo para esse agricultor, ok? Então, a meteorologia é a ciência que estuda as condições atmosféricas e, com isso, auxilia, então, na previsão do tempo. Para determinar a previsão do tempo, a gente tem o estudo de alguns fatores, de alguns aspectos, como, por exemplo, frentes frias ou quentes, massas de ar, umidade do ar, tá? Pressão atmosférica e temperatura. Então, qual que é a diferença de tempo e clima? A gente não precisa nem ler o texto, tá? Então, o que é o tempo? O tempo vai tratar-se do estado geral da atmosfera em um momento. Então, a previsão do tempo de hoje, de amanhã, tá? É um período próximo. Já o clima é o comportamento, lembra que a gente viu os climas que nós temos no Brasil? Então, é o comportamento do clima, tá? Durante um período muito longo. Então, como que essa atmosfera ela se manifesta em um tempo de estudo maior, né, que a gente viu até de 30 anos para determinar o clima da região. Para fazer o estudo disso, então, a gente tem alguns fatores relacionados à previsão do tempo. Um dos fatores importantes são as nuvens. Então, o tipo de nuvem presente na atmosfera é uma pista para a previsão do tempo. Quando a gente olha e vê que a nuvem está escura, a gente pode, então, dizer que pode ter chuva, tá? Então, por isso, tem um estudo dessas nuvens. Então, as nuvens podem ficar em diferentes altitudes, tá? E variar nas suas formas, que dependem de como a nuvem sobe e a temperatura do ar. Com isso, a gente tem o estudo do tipo de nuvem, que a gente vai ver agora. Então, nós temos os cirros, que são as nuvens mais altas e de cor branca. Então, se ela está branca, é mais difícil a gente ter chuva, né? E podem ser formadas por cristais de gelos. Tá vendo que ela é tipo jogada, assim, parece mais aberta, tá? O cúmulo, que parece aquela nuvem de desenho animado, né? Que ela é bem delimitada. Então, ela tem aspecto de flocos de algodão, ok? É aquela nuvem bem desenho animado mesmo que a gente desenha, ok? Bem delimitado. O stratus, que parece uma camada muito grande de nuvem, né? Que a gente pode observar aqui, formam camadas que cobrem o céu, como se fosse um nevoeiro, e torna o dia nublado, tá? Então, por que é nublado? Porque ele impede a passagem dos raios solares, ok? Para descrever as nuvens, usamos ainda os termos nimbus e altos. Nimbus são as nuvens de cor escura, então a gente pode falar que quando a gente tem nimbo, a gente pode ter a possibilidade de chuva, ok? Já a nimbo e altos, né? Quer dizer que está mais alta, ok? Esses dois termos, eles podem ser, então, combinados. Então, cumulonimbus, por exemplo, são aquelas nuvens altas que costumam, então, indicar tempestade, ok? Lembra que nimbo vai ser nuvem escura e cúmulo é aquela nuvem em forma de algodão, tá? Aquela bem delimitada. Então, como funciona, então, e quais as vantagens das estações meteorológicas? São equipamentos que realizam registro dos fenômenos climáticos. Essas estações, elas coletam e analisam os dados e, desse modo, o clima local ou da região é definido.
Então, esse equipamento ele vai fazer toda a captura de informações, ok? Entre as informações geradas com os registros das estações meteorológicas estão a velocidade média do vento, tá? Temperatura média e máxima. Então, ele olha a mínima e a máxima, ok? E faz a média das duas. Direção do vento, umidade, que é a quantidade de água no estado gasoso que a gente vai ter no ar, e o volume de chuva, que são as precipitações. Então, ele sempre vai medir em milímetros, ok? Vale destacar que a finalidade de uma estação meteorológica não é fazer a previsão do tempo, e sim possibilitar um monitoramento desse clima, desse tempo, ok? Então, como funciona? Para fazer a averiguação, ela utiliza, então, alguns instrumentos, tá? Que a gente tem o termômetro, que é a temperatura do ar, o barômetro, que é a pressão atmosférica, o higômetro, que é a umidade relativa do ar, então quanto de água no estado gasoso que a gente tem, né? Anemômetro, que é a velocidade de direção dos ventos, se o vento está para o lado oeste, se o vento está para o lado leste, ok? O heliômetro, que é a duração da ação do Sol, então quando o Sol nasce e quando o Sol se põe, e o piranômetro, que é a radiação solar. Então ele vai ver mais quanto de radiação solar que a gente tem em determinada região. E com isso a gente tem dois tipos de estações meteorológicas. A convencional e também a automática, ok? Na convencional, ela é feita presencialmente, então a gente precisa de um técnico que vai fazer essa medição. Então ele vai lá no equipamento e vai ver quais são as informações que o equipamento está dando. Então ele vai anotar as informações e vai fazer então a interpretação desses dados, ok? Na convencional, essas medições elas são feitas 4 vezes por dia. Então, tem os horários específicos. Então, o técnico tem que ir lá meia-noite, 6 da manhã, meio-dia e 18 horas, para fazer toda a anotação dessas informações, ok? Já a automática, como o nome já diz, ela é automática. Então, o equipamento sozinho, ele faz a captura, então, das informações, tá? E já interpreta os dados. Então, a gente já te dá um relatório com todas as informações já interpretadas, ok? Bem mais prático. E quais são as vantagens de utilizar a estação meteorológica? Então, a utilização das informações das estações meteorológicas, elas são destinadas a várias finalidades, e seu uso se torna essencial para o sucesso e desempenho de atividades que dependem desses dados. Dentre elas, pesca, agricultura e aeronáutica. Então, por que é importante para a pesca? Os pescadores, eles precisam, então, saber como vai estar o tempo naquele dia para sair para a pesca, tá? E alguns peixes também, eles aparecem, tá? De acordo com o clima. Então, a gente vai ter peixe que vai aparecer mais quando o clima está mais quente, a gente tem peixe que vai aparecer quando o clima está mais frio, ok? Agricultura. Então, como a gente falou lá no início, o agricultor ele precisa saber qual vai ser o período de chuva para então iniciar a plantação e então estudar como que vai ser a colheita, se não vai ter enchente, se não vai ter geada, porque senão ele vai ter um prejuízo naquela plantação. E a aeronáutica, né? Então, se o clima está ruim, fecha o aeroporto. Se a gente tem muita chuva ou não tem visibilidade, tem que fechar o aeroporto. Então, todo o processo aeronáutico, ele se desenvolve a partir de informações sobre a meteorologia, tá? Porque se tiver muita chuva, falta de visibilidade, a gente vai ter que fechar aquele aeroporto e a gente vai ter atraso de voo, vai ter que se organizar de acordo com o tempo, beleza? Então, é isso. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Lá no grupo vai ter, então, as atividades. Peço que vocês copiem e respondam. E qualquer dúvida, pode me procurar. Tá bom? Beijo, bons estudos e bom trabalho.